Olá, vamos falar um pouco sobre a origem dos Estados Nacionais modernos. Quando a gente fala em Estado Nacional moderno, nos vem à mente pelo menos 4 países muito importantes, quais sejam Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Essas 4 nações se originam entre o século XIII e século XV, e eles têm um ponto comum no seu processo de organização, no seu processo de origem, que são as guerras. E tem um segundo ponto comum, que é a questão da religião. Guerra e religião estarão presentes no processo de formação desses dois grupos de Estado. França e Inglaterra de um lado, Portugal e Espanha do outro. Quando a gente fala de Portugal e Espanha, a gente não pode deixar de lembrar que as guerras que eles se envolveram são chamadas guerras de reconquista. O que são as tais guerras de reconquista? É o seguinte, ali pelo século VIII, os árabes já tinham feito um grande império islâmico que ia da Índia até o Marrocos, no norte da África. Então eles transpuseram o Estreito de Gibraltar, que por sinal tem esse nome por causa de um sheik chamado Tariq Gibral, e eles atravessam o Gibraltar e ocupam a Espanha, ocupam a Península Ibérica. Tentaram entrar na França, mas foram detidos pelos franceses, ali ainda do Império Carolíngio, numa batalha que ficou famosa como Batalha de Peltier. E eles foram detidos ali, não conseguiram ir para frente. Foi a primeira vez que os árabes experimentaram derrota, foi na da Batalha de Peltier. Aliás, essa Batalha de Peltier vai ser tão importante que vai estimular o processo chamado de cruzadas. Então, ficou assim visível que era possível sim vencer os árabes. Eles eram considerados até então imbatíveis, invencíveis, um exército diante do qual ninguém consegue resistir. Era até uma visão apocalíptica que se tinha do mundo árabe, né? Os homens de turbante que cavalgam e ninguém os detém, não se empurram uns aos outros, não tropeçam em seu caminho. Aquela visão dos profetas menores lá do Velho Testamento que apontam para os últimos dias, né? Pois bem, e aí os árabes dominaram a Península Ibérica e quem não se convertia ao islamismo era obrigado a pagar uma taxa, um imposto chamado jaria. E esse imposto jaria ou sharia tem que ser pago em dinheiro para os governantes islâmicos. E aí era um grande problema, porque para os senhores feudais, de onde eles iam tirar dinheiro? Eles não trabalhavam com dinheiro. O negócio deles era infeudação da terra. Só quem conseguia pagar a Sharia eram os comerciantes, que se relacionavam muito bem com os árabes e prosperavam muito bem. Então, humilhados dentro de sua própria terra e sendo constrangidos por causa da sua religião, os senhores feudais se unem e começam um processo de guerras contra os árabes. Essas guerras visavam expulsar os árabes daquilo que eles chamavam de terra de Deus, porque os cristãos consideravam que a Europa era terra de Deus. E aí a gente tem um processo chamado de Guerra de Reconquista, também conhecido como Cruzadas Ocidentais. E aí, no processo de guerra, cada senhor feudal atacava como podia os árabes. Eram, assim, ataques furtivos, acontecidos de diversas formas, e acabavam não tendo grande resultado. Então eles se viram obrigados nessa guerra a se unir. E a figura em torno do qual eles se uniam era a figura dos reis. Por isso, a guerra de reconquista vai ser fundamental para organizar o exército, organizar um exército unificado, linhas de suprimento unificado, impostos para poder sustentar esse exército unificado. E isso acabou facilitando o processo de unificação nacional, o processo de construção de um país, no caso Portugal, no caso os 5 países que mais tarde dariam origem à Espanha, né? Aragão, Castela, Saragoça. Esses países acabaram se unindo e formando Leão, o Reino de Leão, e formando a Espanha mais na frente. Mas eles se originam aí, nesse processo de guerra de reconquista.